Boa tarde, meus queridos. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus esteja com todos nós nessa tarde. Para mim é uma honra sempre poder dividir a mesa com esse querido amigo Luiz. E uma tarde, véspera de Natal, estar aqui com todos vocês para falar um pouco sobre aquele que é o motivo, né, do aniversariante desse mês, o nosso modelo e guia, Jesus de Nazaré. E pedimos a espiritualidade maior que nos auxilie nesse momento, que possa nos auxiliar nessa explanação, nessa reflexão que faremos em cima desse tema, que é o capítulo 8 de João, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa passagem de João, ela é bem interessante, porque eu sempre pensei nessa passagem sem aquele pequeno detalhe que tem no início da frase, o i. A gente sempre pensa nessa passagem como: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é como uma pequena letra, algo tão pequeno no início de uma frase, faz tanta diferença na questão do entendimento daquilo que se propõe a dizer. Quando a gente acrescenta essa pequena letra no início dessa frase, a gente percebe que antes dela tem alguma coisa. Porque o i, ele dá o entendimento de que o que vem depois é uma consequência. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade e ser libertado por ela é consequência de alguma coisa que vem antes. E aí a gente volta ao capítulo, ao versículo 31 do mesmo capítulo, que diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só nessa segunda frase já temos um material muito extenso para uma reflexão, ou para várias reflexões. Essa passagem em si, ela pode nos encaminhar para várias vertentes, para várias ideias a respeito de verdade ou verdades, né? A verdade evangélica, a verdade que cada um carrega dentro de si. Em uma palestra recente aqui na casa, se não me engano foi até com a Heloíse, ela fez uma analogia falando a respeito das nossas verdades, uma analogia acerca do prisma. Aquela ideia do prisma, de que várias pessoas observando um prisma de ângulos diferentes teriam a visão de cores diferentes. E cada uma falando em voz alta aquilo que estaria vendo, cada uma estaria vendo uma cor diferente, e nem por isso, né, o que cada uma estaria falando seria mentira. Cada um teria a sua verdade. E a nossa verdade funciona assim. Ela é a verdade de cada um, vista pela nossa própria ótica, de acordo com as nossas experiências e com as nossas vivências dessa e das outras encarnações que trazemos. E no Evangelho também temos isso.
Só que Deus, em sua infinita bondade, infinita sabedoria, nos trouxe a verdade divina, a verdade espiritual, da maneira que nós conseguíssemos entender. A conta-gotas, digamos assim. Através das revelações que vieram primeiro por Moisés e depois por Jesus, veio uma parte dessa verdade, ou um prisma, uma visualização, um ângulo dessa verdade, porque ela precisa chegar a cada um dentro da maturidade que cada um possui. Como espíritos imortais que somos, vivenciando vidas sequenciais nas nossas encarnações, e utilizando as experiências que trazemos de vidas em vidas, conseguimos então assim desvendar esses segredos que muitas vezes parece a nós que não tem muito sentido. E mesmo na nossa vida atual, na nossa encarnação atual, passamos por situações assim. É comum estarmos em uma situação em que não sabemos como sair dela. Mas depois que a situação passa, que o problema passa e a vivência fica, em um outro momento, quando essa mesma situação se repete ou ela volta de uma maneira da mesma maneira, conseguimos absorver de uma forma mais madura, porque já temos a vivência do que ocorreu e de como nos utilizamos daquilo que sabemos para sair desse determinado problema. E assim é na nossa vida, nas nossas encarnações. Precisamos adquirir essas experiências e utilizá-las de forma inteligente. No tocante ao Evangelho, quando Jesus começou os seus ensinamentos, começou a ensinar e trouxe muitas verdades, que na verdade não eram verdades desconhecidas, eram as mesmas verdades que Moisés tinha trazido, mas só que vistas por um outro ângulo, vistas por um prisma diferente, por uma outra ótica de alguém que já tinha um certo conhecimento a mais. Como Jesus, o ser mais perfeito que já pisou na face da terra, que sabia de tudo e de todas as coisas, e que veio para, como ele mesmo falou, para dar cumprimento à lei. E o que é cumprir? E o que é dar cumprimento à lei? É fazer com que tudo que estava ali no papel, e que para muitos daqueles que estavam naquele momento, naquela época, para eles eram apenas rituais, eram apenas letras no papel. Jesus veio mostrar que cada um daqueles ensinamentos, mais do que letra, mais do que rituais, precisava ser vivenciado. E ele, melhor do que ninguém, deu cumprimento a isso, porque ele viveu tudo que ali estava escrito. E essa foi o grande rebuliço que ele causou na época, porque muitos dos poderosos que lá estavam acostumados apenas com a letra. Para eles era apenas algo que se mandava aos outros fazer, ou que se impunham para que aqueles menos esclarecidos, ou aqueles que estavam sobre o comando, né, que estavam abaixo da casta, tinham que fazer. Mas eles, como eleitos, como pessoas que conheciam a lei, não eram obrigados a cumprir aquilo, porque eram os enviados de Deus, eram os representantes de Deus. E quando Jesus toca nesse ponto e fala da verdade,
e fala que aquilo é uma verdade universal para todos, e que mais do que pregar, mais do que ensinar, é necessário viver o Evangelho. E essa é uma das facetas da verdade. Como eu falei anteriormente, nós temos as nossas. Cada um vê a vida por um ângulo diferente. E em muitas situações, nós tentamos impor a nossa verdade aos outros. Jesus em nenhum momento impôs aquilo que ele ensinava. Ele apenas mostrava o caminho. Como ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fazia o trabalho de ensinar e dizer que aquele caminho era o correto para se chegar até o Pai, até a perfeição. Mas seguir ou não os seus ensinamentos era e é opcional. Não havia imposição naquilo que ele ensinava. Ele nunca obrigou ninguém a segui-lo. Aqueles que o seguiam, seguiam de coração. Seguiam porque entendiam, porque estavam preparados para absorver aquilo que ele ensinava. Já eram espíritos maduros o suficiente para aquelas verdades que ele trazia. Diferente de muitos que relutaram em entender e até mesmo em sequer cogitar, pensar, maturar aquela nova informação. E quantos de nós ainda fazemos isso hoje? Quantos de nós ainda rejeitamos a verdade do nosso irmão por não se assemelhar àquilo com que pensamos ou àquilo que nós queremos para nós ou para ele? Porque achamos que a nossa verdade é a única verdade. Penso muitas vezes que se aqueles poderosos, os fariseus e os escribas, doutores da lei que lá estavam, se tivessem por um momento pensado que, unindo a verdade de Moisés, as verdades que Jesus trazia, seria uma aliança totalmente diferente, já que eram ensinamentos que nada de mal traziam para as pessoas. Na verdade, libertavam muitos. Fazia com que cada um entendesse as suas próprias dores, com que cada um ressignificasse as suas vidas e, através disso, encontrassem uma nova razão para continuar existindo. Jesus veio para os doentes, para todos aqueles que não tinham o conhecimento que os poderosos da época tinham. E através dessas verdades amorosas, Jesus os conquistou. Jesus mostrou a eles que Deus não era um pai vingativo e que trazia o sofrimento para aqueles pecadores a seu bel prazer. Mas que Deus sim era um pai amoroso e que estava de braços abertos para receber qualquer um que se arrependesse de seus pecados, que quisesse ressignificar a sua vida, que quisesse recomeçar. E é isso que o Evangelho traz para nós hoje. Ele ressignifica as nossas existências. Hoje, à luz da doutrina espírita, a terceira revelação, temos uma nova ótica a respeito das verdades que Jesus nos trouxe. Não são verdades diferentes, são apenas lados diferentes da mesma verdade, ângulos diferentes da mesma ideia, e que unidas tornam-se muito mais fortes e muito mais sólidas para que possamos compreender o que é que estamos fazendo aqui.
Todos precisamos de respostas. Somos seres evolucionistas e por isso buscamos sempre o conhecimento. Por mais que sejamos preguiçosos muitas vezes em estudar, mas os questionamentos sempre nos acometem, em um momento ou em outro. E principalmente quando já estamos preparados para entender outras verdades. Esse capítulo 8 de João, ele inteiro, ele não tem nenhuma parábola nesse capítulo. Então dá a entender, e na verdade o início do capítulo, né, fala de Jesus pregando na sinagoga. Então ele falava, ele estava ensinando ali para pessoas que tinham conhecimento. E se vocês tiverem a curiosidade de depois dar uma lida nesse capítulo em especial, ele é um capítulo um tanto quanto difícil de se ler, porque Jesus é muito incisivo em seus questionamentos e em suas colocações, muito diferente daquele Jesus que pregava no monte, ou que pregava na praia, ou que fazia os seus ensinamentos sentado à sombra de uma árvore para aqueles que estavam em volta. Esse capítulo específico, ele é para aqueles que têm o conhecimento da palavra. Para aqueles que muito serão cobrados depois, pelo muito que receberam de conhecimento e de entendimento da palavra. E nessa pequena frase, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, já conseguimos refletir duas coisas bem interessantes. Uma é que Jesus diz que somos escravos, ou que estamos presos a alguma coisa. Porque só pode ser libertado aquele que está preso. Só pode ser liberto aquele que for escravo de algo. E o que será que nos aprisiona? O que será que nos prende? O que será que Jesus, a que será que ele se referia quando dizia que, conhecendo a verdade, seríamos libertos? Não é salvos, é libertos. Quando pensamos em, será que realmente somos livres? Será que realmente nós, embora tenhamos livre-arbítrio, nós somos realmente livres? Será que não estamos presos às nossas pequenezes, aos nossos pequenos sentimentos, ao nosso egoísmo, à nossa ambição, à nossa vaidade, aos nossos medos, aos nossos vícios de todos os tipos, pequenos e grandes? E o conhecimento da verdade espiritual, faz com que muitas vezes ressignifiquemos essa nossa ideia de verdade. Porque essa verdade a qual nos apegamos e que nos prende a essa matéria, que nos deixa tão grudados na terra ainda, é ela que nos faz escravos de nós mesmos. E a proposta de Jesus é a liberdade, é a libertação. Nós comumente dizemos que a verdade dói. E realmente dói. Principalmente se for dita na hora errada, pela pessoa errada, para a pessoa errada. O fato de termos conhecimento, isso para nós, digo nós espíritas de uma maneira geral, ou de qualquer segmento religioso que seja, não nos dá o direito de jogarmos as nossas verdades na cara de outras pessoas que ainda não têm
ainda não tem a maturidade para entender. Às vezes nós queremos que as pessoas entendam o Evangelho como nós entendemos, ou que vejam a vida, ou que vejam o mundo como nós vemos. Mas cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua verdade. E o fato é que muitas vezes fazemos isso não por mal, mas por querer que aquela pessoa, por gostar tanto dela, por ela ser alguém tão caro, que ela participe da felicidade que nós temos, ou que elas vivam a alegria de servir como nós vivemos. Mas vivenciar é algo muito particular. Percebam, na frase, Jesus usa a palavra conhecer. E conhecer pode ser usado em duas situações. Uma situação banal, trivial, de alguém que chega e pergunta: você conhece fulano? Conheço. Mora ali naquela casa, naquela rua. Mas esse conhecer é o conhecer de forma íntima. É aquele conhecer que faz com que você saiba quem é fulano, onde ele mora, o nome da mãe, quantos irmãos tem, onde trabalha. O conhecer da verdade do Cristo pede vivência do Evangelho. Pede que você não somente saiba o que está escrito na letra, mas que você consiga sentir o que está no Espírito. Sentir o que aquilo quer dizer. Sentir que cada mensagem daquela, cada ensinamento do Cristo tem o seu propósito. E é um propósito único, que é o de nos libertar de nós mesmos, fazer com que nós abramos as nossas asas, acendamos a nossa luz, que possamos realmente fazer como ele disse, que brilhe a vossa luz, porque temos luz dentro de nós, só que em muitas situações nos deixamos apagar, nos deixamos tolher pelos problemas e pelas dificuldades, ou por não conseguir entender o que se passa à nossa volta. E esse nosso comportamento é o que nos torna prisioneiros. Prisioneiros em uma prisão sem grades, em uma prisão do qual o carcereiro somos nós mesmos. Não é fácil querer mudar, não é fácil ressignificar a sua vida, não é fácil abraçar o Evangelho, ou pelo menos tentar seguir o caminho correto. Sabemos que muitas vezes existem percalços, existem dificuldades, e parece que tudo conspira para que você não mude. É muito parecido quando iniciamos uma dieta, e parece que tudo que a gente vê na frente é comida, doce, é aquilo que a gente não pode comer. É igual. Sempre que nós estamos em uma caminhada principalmente espiritual, parece que tudo conspira contra, mas não é. As coisas continuam do jeito que eram. A diferença é que agora os seus olhos estão abertos, os nossos olhos estão abertos. E a gente consegue ver tudo que está à volta. Tudo que antes para nós era comum, cotidiano, era diário, hoje vemos por uma outra ótica. E tudo se torna motivo para uma reflexão. Tudo se torna prova. Porque o mundo está cheio disso. É isso que o mundo nos traz. Ele nos traz as dificuldades necessárias para que possamos significar aquilo que somos, para termos certeza se realmente estamos no caminho correto.
Quando Jesus estava à frente de Pilatos, e Pilatos pergunta se ele era rei, lá estavam os fariseus tentando fazer com que Pilatos crucificasse Jesus, para que os fariseus nada tivessem a ver com isso, e Pilatos querendo se livrar do problema de ter que matar alguém que popularmente era muito conhecido. E quando Pilatos pergunta a Jesus se ele era rei, e ele diz: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E vem a célebre pergunta de Pilatos: o que é a verdade? E vem a melhor de todas as respostas de Jesus: o silêncio. Porque ele nada responde. Não porque ele não tivesse o que dizer, não porque ele não soubesse o que falar, não porque o que ele falasse ali não surtiria nenhum tipo de efeito, mas porque não se pode falar de verdade para alguém que já estava envolto em mentira, para alguém que sabia que estava fazendo parte de um circo para matar um inocente e que não conseguia perceber o seu ato de covardia. Então, em muitas situações, quando formos confrontados a respeito daquilo que sabemos ou das nossas verdades, muitas vezes a melhor resposta será o silêncio. Porque aquela verdade que dói, aquela verdade que incomoda, essa não interessa a ninguém. Não interessou a Jesus. E se tudo o que fizermos em nossa vida em relação ao outro e em relação a nós mesmos, nos perguntássemos o que Jesus faria, cometeríamos muito menos erros ou praticamente nenhum erro nessa nossa jornada, seguindo, fazendo aquilo que ele fez, seguindo o nosso modelo e guia. Mas como ainda não estamos preparados para esse tipo de comportamento, porque na maioria das situações a nossa intenção é vencer, é ganhar, é mostrar que sabemos mais do que o outro, ou que temos mais conhecimento, ou que a nossa doutrina, que a nossa religião tem mais respostas. A melhor verdade é a verdade que é dita com amor. Se uma verdade não for dita de forma amorosa, se nada que fizermos nessa vida for com amor, com carinho, ou para o auxílio do outro, é melhor não fazer. Uma verdade que dói, uma verdade que fere, não traz benefício para ninguém. Ela não junta, ela só faz apartar as pessoas. Temos hoje no nosso planeta muitas e muitas guerras se desenrolando. Digo muitas e muitas porque a mídia, hoje ela nos dá visibilidade a duas, porque são as mais conhecidas. Mas existem guerras silenciosas acontecendo no mundo há muitas e muitas décadas, se não séculos. Guerras por conta de verdades. Verdades que cada um tenta impor ao outro, sem escutar o que o outro muitas vezes tem a dizer. Quando se pensarmos novamente naquela metáfora do prisma,
Se aqueles que veem as cores de forma diferente, de ângulos diferentes, fossem inteligentes ou amorosos o suficiente para tentar entender o comportamento do outro, para saber que o outro poderia estar falando a verdade, juntando as ideias, com certeza se chegaria a um consenso, a um denominador comum, sabendo que a união, que juntar, que unir, que fazer as coisas de forma amorosa, de forma harmônica, de forma caridosa, nos traz muito mais benefícios do que a pura e simples batalha. Batalha de poder, batalha por fama, por glória, por recursos. O nosso planeta hoje sofre com mudanças climáticas causadas por nós mesmos. E nossos netos, nossos bisnetos é que vão pagar a conta. E provavelmente, se Deus assim permitir, nós estaremos lá para colher aquilo que plantamos. Como bisnetos de nós mesmos, ou quem sabe em outras famílias. Mas ainda dá tempo. Ainda é tempo. Hoje vivenciamos a véspera do Natal, 24 de dezembro. Amanhã, pelo calendário cristão, comemoraremos o nascimento de Jesus. Mas por que Jesus tem que nascer apenas uma vez no ano? Por que Jesus não pode nascer todos os dias, todas as vezes que acordarmos de manhã? Porque Ele não pode nascer em nós, em nossos corações? Porque esse clima de festa, de alegria, de solidariedade, de caridade, que é tão comum ao mês de dezembro, não pode se espalhar para o ano todo? O que custa? Sei que é bem melhor ter um dia no ano para se vibrar de forma positiva do que nenhum. Mas a questão é que o Natal ainda não é tão significado. O significado do Natal ainda não é tão voltado para Jesus como deveria ser. Se falarmos para alguém a palavra Natal, ele talvez fale presente, Papai Noel, árvore. Talvez lá para o meio, quarta, quinta, ele fale Jesus. Acho que vai entrar até neve nesse meio, trenó, rena. Mas Jesus vai ficar... E a festividade é dele. Comumente, quando pensamos em Jesus, pensamos no Jesus crucificado, pregado na cruz, de cara sofrida, judiado, e não naquele ser que nasceu há 2023 anos atrás, para nos trazer esse manual de vida que é o Evangelho. E simplesmente esquecemos. O Natal virou o Natal dos presentes, o Natal de Papai Noel. E Jesus ficou em segundo plano. Ele é o aniversariante, ele é o comemorado. E como devemos comemorar Jesus? Porque ele nasceu, mas quem ganhou o presente somos nós. Quando se falar em Natal e pensarmos em presente, pensemos no presente que Deus nos deu, enviando o Mestre Jesus a esse orbe, para nos mostrar o caminho que devemos seguir, para nos mostrar que a nossa jornada, embora seja dura, embora seja árdua, que terá quedas, que terá dificuldades, terá cruzes para carregar, terá coroas de espinho em nossas cabeças, terá corte em nossos pés, mas no final do caminho
lá estará Ele nos esperando. A nossa jornada, ela não termina, nunca, pois somos espíritos imortais. Mas o nosso destino, Ele veio nos mostrar. Ele veio mostrar que era possível, e que é possível vencer o mundo, que é possível vencer as dores, que é possível sofrer com resignação, sofrer com inteligência, sofrer sim, se desesperar, não. Porque Ele sempre está conosco, sempre. Só basta que estejamos de olhos abertos e de braços abertos para recebê-lo todos os dias. Que esqueçamos que o Natal é apenas uma vez no ano. Que façamos o Natal dentro de nós todos os dias, abraçando aqueles que estão à nossa volta, comemorando com os nossos parentes, aqueles que temos e aqueles que também já partiram, porque esses fazem parte de nós e sempre farão. Não é porque partiram para o mundo espiritual que deixaram de ser nossos queridos, deixaram de nos auxiliar, deixaram de estar conosco nos momentos difíceis. E oremos por eles sempre que lembrarmos, e que tornemos essa lembrança o mais comum, o mais diária possível. Porque do mesmo jeito que precisamos deles aqui, eles também precisam de nós. O nosso mundo precisa de oração, muita oração. Porque as dificuldades vêm e vão. Mas elas não podem abalar a nossa fé. Porque a nossa fé, ela tem a base sustentada em algo que vive, em Jesus. Muitos de nossos irmãos dizem que os sinais que estamos vivendo hoje, com mudanças climáticas, né, com chuvas onde não deveria estar chovendo, granizo, terremotos, seria a vinda de Jesus. Mas como Ele vai voltar se Ele nunca foi? Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos abandonou. E nem vai nos abandonar. O plano continua. E o importante é sabermos que tudo está sob controle. Embora muitas vezes duvidemos disso, muitas vezes pensemos que as dificuldades vão nos engolir, que está tudo ruim, que vai tudo piorar. Mas existe um plano. Se a gente realmente confia naquele mestre, naquele rabi, que há 2023 anos veio à Terra e que andou entre nós, e que ensinou o amor, que mostrou o Deus vivo, o Deus Pai, aquele que não pune, aquele que não se zanga, aquele que não perdoa, porque Deus não perdoa, Ele não precisa, Ele não se magoa para ter que perdoar. Nós é que precisamos perdoar, porque nós somos falhos, nós somos seres em construção. Então, em vez de pedirmos o perdão de Deus, peçamos o perdão daqueles a quem nós ofendemos. Peçamos o nosso auto-perdão, o perdão a nós mesmos, diante do espelho, pelas diversas oportunidades que nós tivemos de seguir adiante, de fazer o bem e não fizemos. Porque se analisarmos bem o nosso dia a dia, perdemos muitas oportunidades de fazer algo por alguém, ou até mesmo por nós mesmos. Essa jornada ao encontro da verdade espiritual que Jesus nos trouxe,
ela apenas começa aqui. Porque, como eu disse lá no começo, Deus é tão sábio, tão justo e tão bom, que Ele não nos dá nada que não possamos digerir, nem as coisas boas. Porque é preciso entender para poder aceitar. Cada um está no seu momento. Então, fora isso que já conhecemos, fora todas essas verdades por óticas diferentes, existem muito mais coisas para aprendermos. Muito mais. Como seres imortais que somos, que já tivemos tantas e tantas vidas e tantas mais teremos, é impossível que não se tenha outras coisas para aprender. E é com esse sentimento que a gente deve trabalhar. Procurar se melhorar um pouquinho a cada dia, um pouquinho de cada vez, fazendo o nosso melhor. Porque é isso que Ele quer de nós. Ele não quer que evoluamos em uma encarnação, que venhamos aqui, 2 encarnações e saiamos perfeitos. Seria ótimo se fosse assim. Mas a natureza não dá salto. Precisamos experienciar, precisamos viver, precisamos sentir. E hoje, para nós é muito mais fácil, porque temos os meios de comunicação, temos informações diversas de várias e várias outras religiões irmãs nossas. Não podemos ficar só na verdade que o Espiritismo nos traz. Não é isso que nós queremos. Não trazemos verdades únicas. O que nós trazemos é a ideia de que, unindo todas essas verdades, chegaremos a uma verdade maior. A uma verdade que vai unir toda a humanidade, que vai unir todas as pessoas em volta de um único propósito: evoluir e amar. O amor é a verdade maior que Jesus nos trouxe. É a verdade das verdades. E fora tudo que for contra essa verdade é uma ilusão. Porque somos seres criados para o amor, criados para a felicidade, criados para fazer o bem. Embora muitas vezes não façamos. O apóstolo Paulo é muito feliz em sua colocação quando diz que... tenho 10 ainda. Todo bem que desejo fazer não faço, mas todo mal que não gostaria de fazer, esse sim eu faço. E nós somos assim, ainda. E olha que Paulo falou isso 2000 anos lá atrás. E a gente ainda segue nesse mesmo ritmo, fazendo o mal por ignorância e não por perversidade pura, e não porque somos intimamente maus. E mesmo aqueles a quem nós achamos que são intimamente maus, pessoas que são realmente cruéis, são apenas equivocadas nas suas maneiras de ver a vida e de ver o mundo. Uma das figuras bíblicas que mais nos traz esse sentimento de que a verdade vista por um ângulo diferente, ela traz consequências muito sérias, é o próprio Paulo. O Paulo abraçou a verdade, enquanto Saulo, a verdade judaica, a verdade da Torá, a verdade que Moisés trouxe, e fechou os olhos para todas as outras verdades que havia à sua volta. Fechou seus olhos para a verdade do amor, para a verdade da amizade, se fechou em uma verdade única, que só lhe trouxe sofrimento, desilusão, abandono. Quando Saulo
na estrada de Damasco, realmente encontrou Jesus e os seus olhos carnais, os seus olhos materiais se fecharam e a sua visão espiritual se abriu, e ele pôde realmente, finalmente contemplar a verdade. Porque a verdade a gente não enxerga com os olhos materiais. A gente enxerga com os olhos espirituais, a gente enxerga a verdade com o coração. Se a gente não conseguir ver, sentir essa verdade, ainda não chegou a nossa hora. Mas não esperemos, igual a Paulo, ter que cair do camelo e ter que trilhar um caminho de volta tão duro e tão árduo quanto ele teve que trilhar. Os exemplos bíblicos que nós temos, e que embora tão antigos no tempo, tão perdidos lá atrás, perdidos digo em termos de tempo, em termo temporal, são exemplos para que não caiamos nas mesmas armadilhas. São exemplos que, embora passados há milênios atrás, ainda permanecem tão atuais e tão ainda entranhados em nós, seres humanos do século XXI, seres da tecnologia, e que ainda não enxergamos que trilhamos, na maioria das situações, caminhos equivocados que nos levarão à ruína. Mas todos têm o seu tempo, todos têm o seu momento. Todos nós teremos que passar pela nossa estrada de Damasco uma hora. O importante é que quando nela estivermos, saibamos fazer igual a Paulo. Saibamos abraçar a nossa oportunidade. Saibamos enxergar com os olhos da alma, com os olhos do coração. Que nos despamos do nosso orgulho, da nossa vaidade, assim como ele fez. Que nos entreguemos realmente àquilo que está à nossa frente. Porque, mesmo tendo passado por tudo que passou, ele ainda tinha uma escolha. Ele não era obrigado a seguir. Ele não era obrigado a passar por tudo aquilo que passou. Mas ele sabia que precisava. E Paulo é um dos maiores exemplos de superação, um dos maiores exemplos de como a verdade do Cristo, como um coração aberto para a verdade, como um espírito que deseja realmente mudar, que deseja seguir no caminho do bem e ressignificar a sua vida, pode mudar em uma única encarnação toda uma existência. Pelas atrocidades que Paulo fez quando Saulo, eu acho que qualquer um de nós, quando caiu naquela estrada em frente a Jesus, teria ficado lá no meio do pó, chorando e sentindo pena de si mesmo, e achando que era indigno de qualquer uma outra chance. Mas ele seguiu em frente, porque é isso que a gente precisa fazer. É isso que um cristão de verdade faz. Se ele realmente confia no Cristo que diz seguir, se ele realmente tem a fé raciocinada, se ele realmente tem o Cristo vivo dentro dele, ele nunca desiste. Não importa aquilo que nós façamos, não importa as nossas dificuldades, os erros que cometemos e que ainda vamos cometer. Porque não é porque estamos numa doutrina espírita, porque nós lemos livros, assistimos palestra, tomamos água fluidificada, tomamos passe, que a gente virou santo. Ainda não.
e talvez ainda esteja um pouquinho longe. Mas o importante é continuar caminhando, sempre. Porque no fim dessa estrada, de braços abertos, não crucificado, está Ele, o nosso Mestre Jesus, nos esperando. A todos, um Feliz Natal, que Deus os abençoe, que o Mestre Jesus possa tocar as nossas vidas todos os dias. Que assim seja.